Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Sou o professor Jackson e hoje nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil. Eu gostaria que você ficasse bem atento a esse primeiro vídeo. Já vou começar com o vídeo hoje com você, tá bom? Para que você pudesse ver, ouvir e entender, um dos meios pelos quais os escravos eram trazidos aqui para a América. Tá? Quero deixar claro para você que esse filme, essa pedacinho do filme que eu vou mostrar para você é do filme Amistade. Tá? Então, os escravos que estavam nesse navio chamado Amistade, eles eram levados para a América Central, mas era mais ou menos o mesmo processo. Portanto, já que eu não encontrei um material melhor, tá? Para que você entenda que a chegada no Brasil acontecia da mesma forma também. Tá bom? Então, assiste o vídeo aí e nós já voltamos para falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil. Pepe, viens penga, abi umba gole. Oh, papa ja, bilo gala le pe. Kaya bad na pe. Au! Sembe. Apa welo? Dios te bendice, hijo. Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. Por favor, mi princesita africana. Por favor. Enséñame este baile.
suelta. Se va turista muy enferma. Esto tampoco no le das nada. No me toques. Estas sí están bien. Mira. Tampoco estas no son nada. Este está enfermo, no le des nada. Dales comida solo a los que están sanos. Vea. Esto sí, sí. ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Mira esta! Habla. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Pode. Pode. ¿Cómo se puede? ¿Cuánto se van? Vamos a leerlo, pues, pero... Aquí tenemos paz, Tenemos poco tiempo, negro jirafa. Vamos, que tenemos poco tiempo. Negro boboso. Guaguan. Otro plato. Sigue abajo. Negro Bernardo. Bernardo. Abajo, todos abajo. Como você viu no filme, né? Então esses são, né, relatos aí de como as coisas aconteciam, né? E foi dessa forma que os africanos chegaram no Brasil na condição de escravos, tá? Então quero começar essa aula aí com essa imagem do escravo sendo açoitado. O nome desse pau aí é Pelourinho, inclusive dá nome a um bairro de Salvador, tá bom? Então, pessoal, nós sabemos que os escravos, e você viu no filme também, eles eram trazidos e comercializados em feiras, né? Vendido como mercadoria, força de trabalho. Geralmente eles eram leiloados, tá bom? Você viu também como eles eram capturados. Eu já falei para você na aula anterior que havia ali o conflito entre os próprios africanos e houve também expedições europeias de capturas de escravos, tá? Então, esse mapa, pessoal, ele mostra bem legal
as regiões da África que abasteceram o Brasil com os africanos. Nós estamos vendo ali ó, a região da Guiné, onde habitavam os sudaneses, que eram várias etnias, pessoal, centenas de etnias, abasteceram a Bahia. Tá? Inclusive, reis, rainhas estavam na Bahia. Tanto é que houve uma revolta de africanos escravizados ali, que ficou conhecido como Revolta dos Maleses, tá? Que o povo da etnia malês se levantou, eles eram muito inteligentes, já tinham domínio da escrita, da matemática, e os portugueses mal sabiam, porque eles escreviam em árabe, então eles achavam que eles estavam rabiscando ali aquilo que seria a língua portuguesa, tá? A região dos bantus, olha só, foram trazidos muitos dos povos bantus, sobretudo para o sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, onde eles trabalhavam ali nas lavouras de cana-de-açúcar, e mais tarde eles foram levados para as minas de ouro, sobretudo ali na região de Minas Gerais. Eu falei para você na aula passada que a África é um continente gigantesco, com várias e várias etnias. Hoje são mais de 50 países, pouco mais de 50 países. Mas, antes dos africanos, eram centenas de etnias com culturas, línguas, características físicas, entre outras características muito diferentes umas das outras. Ou seja, não existe uma África e o povo africano não é um povo só. São vários povos, muito distintos aí em vários fatores. Tá joia, pessoal? Pessoal, eu trouxe para você aí essas condições do navio negreiro. Só para você entender, o navio negreiro era uma coisa tão estranha, tão esquisita, que eles faziam no máximo de 2 a 3 viagens. Você imagina que era uma viagem que levava entre 45 dias e 2 meses. Então os escravos eles vinham acorrentados, deitados, tá? Olha só, essa era mais ou menos a disposição que eles vinham, tá? Acorrentados e deitados, com algumas exceções, e no filme você viu ali que algumas mulheres, né, que tinham filhos, elas ficavam mais livres para poder amamentar, mas esses escravos eles não saíam daí para fazer as suas necessidades fisiológicas, eles ficavam aí 40 dias, de 45 a 60 dias, fazendo cocô um em cima do outro, fazendo xixi um em cima do outro. É por isso que no filme você viu que muitos deles adoeciam a ponto de terem que ser jogados ao mar, porque se quando chegassem na costa descobrissem que parte dos escravos estavam doentes, os compradores pelo menos baixariam muito o valor, né, o que eles não queriam. Então era mais viável lançar parte dessa carga de escravos ao mar. Tá joia, pessoal? Então, dando continuidade aí nos slides. Vamos lá? Então, pessoal, a escravidão oficialmente no Brasil, tá? Ela vai de 1570 a 1888. Sabe-se da existência de escravos antes desse período e depois também, tá? Até porque os escravos eles não tinham para onde ir. Eles vão para onde? A Dom Pedro II demorou de libertar os escravos porque ele tinha toda essa preocupação. Então eu vou libertar e eles vão para onde? E no final das contas a preocupação dele não adiantou nada porque eles foram libertos de qualquer jeito e viveram aí no submundo do nosso Brasil. Tá bom? Então, os escravos no Brasil foram para a lavoura a princípio, tá? Mais tarde eles foram para mineração e havia ainda os escravos domésticos que trabalhavam na casa grande, eram cozinheiros, faxineiros, tá? Entre outros. Fora isso, pessoal, tínhamos ainda os escravos urbanos, que eram barbeiros, doceiros, vendedores, e todo o lucro ia pro patrão, ia pro dono deles, tá? Então o camarada colocava escravo para vender quitute e pegava o dinheiro, tá bom? Então, durante praticamente 300 anos, tá, os escravos trabalhavam aí na produção de cana de açúcar, tá? Então não tinha máquina, você vê, ó, o motor naquela época eram os escravos, tá? Eram os africanos ali que eram escravos. Como eu já falei para você, os escravos urbanos, né? Vendedores, sapateiro, barbeiro e, durante boa parte, os escravos da mineração. Essa foi escravidão é cruel de qualquer jeito, né? Mas imagina o escravo brasileiro ficava de 16 a 18 horas por dia dentro da água. Porque o ouro que era produzido no Brasil era o chamado ouro de aluvião. Tá? Era o ouro que ficava na superfície, na sua maior parte. Então, esse ouro de aluvião, ele era coletado por esses escravos aí,
Então, como tinha a questão dos impostos e mais uma série de impostos sobre os escravos, então eles tinham que produzir o máximo possível, por isso tanto tempo dentro da água. Então, a duração de um escravo desse, o tempo de vida de um escravo desse, quando caía na mineração, era em torno de aproximadamente 1 ano. Quando passava de 1 ano, já considerava que ele já tinha dado muito lucro. Fora isso, tínhamos ainda os escravos domésticos, para fazer os afazeres domésticos, de todo jeito. Alguns homens tinham as características de escravos domésticos, e eles ainda eram explorados para tudo, até para carregar o patrão aí dentro da rede. O camarada não se levantava nem para caminhar na rua, ele tinha que ser carregado. Os escravos, pessoal, eram meras mercadorias, eles não eram considerados seres humanos. Para os europeus, durante esse período de escravidão, eram meras mercadorias. Então, se morresse, se perdesse uma perna, um braço, ficasse doente, não tinha problema nenhum. Como também não tinha problema separar um filho, separar o marido e a mulher, não tinha problema nenhum, porque eles não eram considerados humanos, então os sentimentos humanos dos escravos não eram válidos, tá bom? Foram maltratados, muito maltratados, torturados ao extremo. Tem aí alguns elementos de tortura que eram utilizados naquela época. E uma das características também interessantes desse processo foi o de imposição cultural. Houve um político brasileiro chamado Marquês de Pombal, no tempo do Império. Marquês de Pombal, ele obrigou que se falasse somente a língua portuguesa no Brasil. Então, se fosse índio, se fosse de outro país e se fosse escravo, principalmente, não importa. Ele era obrigado a falar a língua portuguesa. Por exemplo, o nome dos escravos também foram trocados. Todos os nomes africanos foram trocados por nomes cristãos. Então o camarada se chamava Iamunda, qual é um outro nome de escravo? Kunta Kinte, que foi um escravo norte-americano muito famoso, Kunta Kinte. Então ele vai receber, Kunta Kinte recebeu o nome de Tobi. Aqui no Brasil é José, Maria, João, porque era mais fácil para os portugueses conhecer os escravos assim. Você viu no filme, aqui ali na entrada do barco, o nome já era trocado, tá bom? Isso tudo com a anuência naquela época da Igreja Católica, que via também como uma situação normal a escravidão. A escravidão no Brasil. Na América do Norte, outras religiões cristãs também achavam muito normal. Na América do Norte como um todo, sobretudo nas colônias do Norte, isso começou a mudar muito cedo. Então, eles foram contra, inclusive lutaram para que a escravidão acabasse em toda a América. Isso gerou até uma guerra lá entre eles, tá bom? Então, a ideia da cultura, a maneira de vestir e muitas outras características também foram mudadas, tá joia? Então, havia ainda a chamada cultura da senzala, Lá dentro da senzala, que era o lugar onde os africanos viviam, ali eles tinham os seus momentos onde os costumes africanos afloravam, a religiosidade africana aflorava, tá joia? Então a música, a dança, a culinária, entre outras características. Muito bem? Houve o que nós chamamos, pessoal, de simbiose cultural, miscigenação cultural, que nós chamamos de cultura afro-brasileira, que vai ser exercida aqui especificamente pelos escravos africanos no Brasil. Entre elas está aí o candomblé e a umbanda, que é a religião que eles trouxeram, mas que foi incrementada aqui. Por quê? Porque houve uma mescla, um sincretismo com a religião católica. Então, os mesmos santos da Igreja Católica, eles só mudam de nome, mas eles vão ter as mesmas características dos santos da umbanda e do candomblé. Essa miscigenação em outros países acontecerá também, mas de outra forma, tá bom? Na América do Norte, como a religião predominante era a religião protestante, então houve a miscigenação com a religião protestante, e ainda hoje se vê muito dessa miscigenação em igrejas protestantes que vieram para a América. Como um dos exemplos que pode se dar nas religiões aí que são
que tem características mais espirituais. Tem um nome que se dá isso. Até o final da aula eu lembro e digo para você. Tá joia? A capoeira também, tá? Já existia na África, mas se desenvolveu no Brasil, se desenvolveu valendo no Brasil. É considerado uma arte marcial. Eles utilizavam para se proteger. Foi proibido pelo governo brasileiro, tá? E hoje é uma expressão artística das mais belas que existem. Tá bom? A música... Tá? A música afro-brasileira é maravilhosa, temos outras características como o samba, como o axé também. Tá? Axé, na verdade, é uma saudação religiosa, tá bom? Utilizada aí no candomblé e na umbanda, mas que acabou ganhando características linguísticas que dão a ela uma conotação cultural brasileira. Lambada, tá, também. E os africanos, eles tinham características muito grandes na medicina, com as ervas medicinais. Tá? Tinham um conhecimento enorme, trouxeram muitas dessas características para o Brasil, tá bom? Tem esse tipo de dança aqui que eu não conheço, tá? Chamado de jongo, tá? E a culinária é riquíssima, tá? Existe uma disputa aí, né? Os franceses dizem que eles que inventaram a feijoada, os africanos dizem que foram eles que inventaram a feijoada. Aí ninguém sabe, né? Não estava lá para saber, tá? Mas outras comidas sim, o acarajé, vatapá, moqueca. Tá? Deu até água na boca agora, hein? Broa e várias outras criações são frutos aí das características culturais africanas que foram trazidas para o Brasil. Os africanos, eles sempre aceitaram de boa, não, a gente é escravo mesmo, então vamos deixar por isso mesmo. De jeito nenhum, pessoal, de jeito nenhum. Sempre existiram resistências ao processo de escravidão no Brasil. Então os escravos, eles fugiam, tá? Eles tinham confronto direto, briga, tá? E sobretudo formaram locais de resistência que são chamados quilombos, tá? O Brasil tinha vários quilombos, inclusive o principal dos quilombos foi o quilombo de Palmares, tá? Onde vivia Zumbi, né? O escravo mais famoso do Brasil, que foi o Zumbi de Palmares. Então eu trouxe para você, ó, algumas imagens dessas rebeliões, quando eles se levantavam contra aí as pessoas que se achavam donos deles, né? Tá? Aí ó, o centro de resistência, que eram os quilombos. Tá aí uma imagem de Zumbi dos Palmares. Inclusive, o dia 20 de novembro, tá? É considerado o Dia da Consciência Negra. Eu não gosto muito desse dia. Eu gostaria que fosse o dia 13 de maio, que é o dia da libertação dos escravos. Mas a maioria das pessoas gostam do dia da morte de Zumbi de Palmares e ficou institucionado o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Muito bem? E vai acontecer aí o processo de alforria. Tá? Foi um processo lento, não aconteceu de uma vez a libertação dos escravos no Brasil. Foram várias leis abolicionistas, tá bom? Por que aconteceram essas leis? Havia uma pressão, sobretudo da Inglaterra, porque eles acreditavam que se os negros fossem libertos, eles teriam dinheiro, capital. Por menos que seja, eles comprariam os produtos ingleses. Então, a primeira lei, tá, que foi uma lei contundente, foi a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Os ingleses falaram assim, ó, se nós pegarmos um navio carregando escravos, nós vamos afundar ele no meio do Oceano Atlântico. Então, como seria um prejuízo muito grande, acabou não havendo mais esse tráfico no Oceano Atlântico. Muito bem? A lei do ventre livre, que eu particularmente acho uma lei muito hipócrita, né? Porque a criança que nascesse a partir de 1871, ela seria livre, mas os pais dessa criança continuariam sendo escravos. Então ela viveria num ambiente de escravidão. Então, uma lei boba, na verdade, né? Outra lei que eu acho muito boba também é a lei dos sexagenários, que vai vir a partir de 1885, porque a partir de 60 anos os escravos eram livres. Mas quem disse para você que um escravo vivia até 60 anos? Era muito difícil. Naquela época, qualquer pessoa chegar a 60 anos era muito difícil. Ainda mais um escravo. Muito bem? E por fim, a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel no dia 3 de maio de 1888. Muito bem? Então, o que aconteceu depois que os escravos foram libertos? Eles foram substituídos por imigrantes europeus. Por quê? Porque a Europa estava em crise. Então, os escravos eles não foram preparados para assumir as lavouras, para assumir a mineração, depois que eles se tornassem livres. Tá? Não foram preparados.
Então, eles teriam ainda que ser ensinados, teria que haver todo um processo. Então, eles viveram no submundo do mercado de trabalho. Foi de onde nasceram as favelas, foi de onde os escravos não tiveram condições de estudo, né? Estavam atrasados em relação a outras pessoas, enfim. O que, na minha particular opinião, não justifica muito o chororô, na verdade? Porque, analise comigo, vamos fazer uma análise aqui, meu aluno, você e eu agora, né? Quem é o rei do futebol? Diga pra mim. Pelé, na verdade? O rei da música pop, Michael Jackson, concorda comigo? A mulher mais rica do mundo é a Oprah Winfrey, né? Talvez você não conheça, mas é uma apresentadora de televisão negra também. E tantos outros negros em 100 anos de liberdade, puxa vida. Nós não somos inferiores a absolutamente ninguém, na é verdade? Olha só, esse negrão que vos fala aqui, professor de história, tá? Professor universitário, pedagogo também, ou seja, né, se nós formos ficar chorando aí porque os nossos antepassados foram escravos, a gente vai acabar não fazendo nada, não é verdade? Tá bom? Aí se você acha que existe uma dívida histórica, etc e tal, é uma outra questão muito particular de cada um. Mas há de se considerar, sem sombra de dúvida, todo esse período. Muito bem? Que houve discriminação, exclusão social, preconceito e muitas outras características negativas, tá joia? Mas estamos aqui para vencer. Então, por isso, eu e você estamos aqui nessa aula muito gostosa, entendendo um pouco de todo esse processo no Brasil. Vamos lá? Então, houve, pessoal, uma miscigenação gigantesca, sobretudo no Brasil, tá bom? Todos os outros lugares onde haviam escravos, não aconteceu tanta mistura como aconteceu no Brasil. Os portugueses amavam se relacionar com as escravas e com as índias, na verdade. Tá? E houve também a mescla entre índios, brancos, negros. Misturou, foi tudo no Brasil. Tá? Se você vai ali para uma região do norte, do nordeste do Brasil, Maranhão, ali o sudeste do Pará, Piauí, tá? Você vai ver pessoas brancas do cabelo crespo e dos olhos verdes. Ou seja, em algum momento, tá? O loirinho europeu se achegou com a morena, com a preta africana, né? E houve ali um envolvimento. Tá? Meu pai mesmo é branco e minha mãe é negra e nasceu esse professor lindo que vos fala aqui, tá bom? Então, ingleses, franceses, holandeses, alemães, tudo misturou. O Brasil misturou, foi tudo, tá bom? Aí nós chamamos isso de raça brasileira, tá? Não tem lugar no mundo tão misturado quanto o Brasil, tá bom? Então, não tem para que ter preconceito, né? Por exemplo, eu tenho um irmão branco, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Lógico, o pai é branco, a mãe é preta, veio um menino branco e outro pretinho, né? E tem um negrão. Inclusive, meu irmão, que é mais negro que eu, né, que tem mais melanina que a minha, é professor na Alemanha. Tá? Ele é professor, pedagogo na Alemanha, dá aula para os loirinhos alemães lá. Tá bom? Então, que você tenha aí muito orgulho daquilo que você é, lembrando do seu passado, pronto para que não deixar que problemas como o da escravidão venham a acontecer novamente. Tá joia, pessoal? E foi muito interessante trabalhar essa aula com você. Vou deixar alguns exercícios para você. Faça os exercícios aí, pesquise mais, busque em outras fontes e vai ser muito legal. Valeu? Grande abraço, te espero na próxima aula. Tchau, tchau.